Porto e Baixada. Oferecimento. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Ecoporto, a força que movimenta. Engext Engenharia, comissionamento industrial e inspeções. E Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Hello, Moto! Tamo na área, gente. Mais um programa Porto e Baixada. Comigo, Felipe Folli. Que saudade que eu tava de você e eu te falo. Hoje o programa está imperdível, sério. Presta atenção porque você vai aprender muito mais sobre o nosso porto, sobre economia, com muitas histórias e direito portuário nesse exato momento, porque começou, hein? Chama a família. Porto e Baixada tá no ar. Vem cá, você consegue imaginar um gigante com peso de 10 mil caminhões ou um prédio de 100 andares arrastados para o Ancoradouro por uma mulher? Sim! Desde 1892, quando atracou o primeiro navio no Porto de Santos, muitas coisas mudaram. Demorou 100 anos para a primeira mulher trabalhar por aqui, mas estamos em 2025 e ainda hoje tem atividades que chamam a atenção quando olhamos de perto. Um grupo de poucas mulheres exercem o papel de amarradoras de navio, já que é uma atividade que exige muito fisicamente. A marinheira Geni Souza é a primeira mulher amarradora de navio no Cais Santista. E ela conta pra gente sobre os desafios nessa profissão e como ela se consolidou. Eu me iniciei lá em São Sebastião com eles. Eu fazia manutenção, né, de convés, cuidado com a embarcação. Ficamos lá 3 anos. Depois eu fui convidada a vir trabalhar em Santos. Eu aceitei porque a carga horária era muito melhor para mim. Aí vim para cá trabalhar direto na amarração. Eu trabalhava na embarcação miúda, é um bote de amarração, no qual a gente pegava os cabos do navio e levava até o cais para fazer a amarração. Isso faz o quê? Vai fazer 17 anos que eu já estou aqui. Foi muito impactante desde então aquele preconceito, né? Pô, uma mulher fazendo o mesmo trabalho que a gente. Então isso surgiu muito assim, desavenças, tipo assim, perguntas, questões, caramba, fazer a mesma função, será se dá conta, será se não dá? E no dia a dia eu vim mostrando que eu dou conta, eu sou capaz. E vim do bote de amarração, né? E hoje estou aqui pilotando uma embarcação maior e com certeza eu almejo ir para outra maior ainda, que é a lancha de barra. Eu acredito que eu vou, porque eu me sinto capaz. Muitas querem, só que eu falo, tem que querer. Você quer, você vai, você faz, você é capaz. Porque o primeiro passo você tem, que é o querer. Quer, vai lá e faz. E elas me elogiam muito. Hoje temos mulheres em todos os setores, né? Aqui na Praticade eu sou a única mulher. Queria oportunidade para outras também, mas não depende de mim. Na balsa aqui também tem mulheres ali, tem na máquina, tem no convés. E é isso. Acho que todas podem. Eu me emociono quando eu falo das minhas netas, porque elas me veem assim como uma fortaleza. Elas acham que eu não choro nunca. Eu me separei dos pais dos meus filhos. Eu me vi o homem da casa. Então eu fui me inspirar nisso. Eu sei que muitas mulheres passam por isso. Ou separam, ficam sozinhas, vai ser o homem da casa. E não tenham medo. Tentam, vocês conseguem. Eu consegui. Eu tô aqui.
é só ser mestre de lancha. Tem que ser uma ultramaratonista. As mulheres têm que fazer parte do segmento portuário e a prova viva disso a gente vai te mostrar exatamente nesse momento. A Stephanie e a Estela se tornaram colegas de trabalho recentemente. O que chama a atenção é que estão entre as primeiras mulheres a atuarem como operadoras de bordo no Porto de Santos. Sobre o cargo que ocupam, elas mesmas explicam. Nós somos responsáveis por travar e destravar o container, para que ele não caia na movimentação do navio. Acompanhar a carga chegando, a carga saindo, é basicamente esse o trabalho. Tem o tal do DDS, né, que é a reunião todo dia, então é passado qual o serviço que vai ter, cada um é separado nos pontos que tem, aqui tem 3 pontos, 1, 2 e 3, então é separado por turmas, né, que é o chamado terno, então lá já é determinado para onde a gente vai e a gente faz o serviço que é um pouco de força e jeito também. No caso de travar e destravar o container, tem o que chama que é o varão, né? Que é uma vara de metal, então a gente encaixa no container, que tem o local correto, e a gente encaixa como se fosse uma porca embaixo bem grande e a gente parafusa ali poder estar travando, ou no caso se chega para poder estar descarregando, a gente destrava esse varão e o que é chamado de macaco. O diretor administrativo do terminal de container onde elas trabalham falou sobre como foi possível viabilizar as contratações das operadoras de bordo. Nós já começamos com outras funções, que é a motorista de carreta, que a gente chama aqui dentro, que é o Terminal Track. Foi a primeira função que a gente começou a trazer mulheres. Depois foram para outros equipamentos, como os guindastes de pátio, que é o RTG. E, finalmente, nós chegamos agora nessa função de operadora de bordo. E isso foi possível graças a uma abertura de vagas que o OGMO de Santos fez. Os terminais portuários que atuam na área pública precisam contratar do OGMO, que é o órgão de gestão de mão de obra. Nesse último edital foram 200 vagas e muitas mulheres apareceram. E que é bom, é o resultado de um trabalho que a gente já vem fomentando, mostrando, também tem lugar para mulheres aqui, né? Vão lá, capacitem-se, que é possível. E das 13 que se formaram lá no curso, 9 foram contratadas por nós. Esse terminal conta com mais de 200 mulheres no quadro de funcionários. Desse número, cerca de metade atua em cargos de operação portuária. Quando abriu o edital, meu marido já estava estudando para o cargo, né? E ele me sugeriu, por que você não faz? E aí eu fui procurar saber o que faria o operador de bordo, tudo. Então a gente começou a estudar, fazer os cursos para a prova de título e entramos aí nessa jornada. Aí depois da aprovação na prova do concurso, foi o TAF, né? O teste físico. Depois disso, a gente viu a oportunidade de estar aqui na BTP. É um privilégio estar aqui abrindo porta para outras mulheres, deixando de exemplo para minha filha, que ela pode estar onde ela quiser, é só estudar e se dedicar para isso. E a rotina, assim, todo mundo abraçou a gente, ensina direitinho, é uma honra trocar experiência com os mais antigos, que já mostra pra gente por onde trilhar. A gente trabalha com carga suspensa, toneladas passando por cima da gente, então é um cuidando do outro, né? A intenção é todo mundo chegar em casa bem. Estou muito feliz, realizada, algo que eu estudei, fui atrás disso, então estou muito realizada. Quem me mandou o link o edital foi o meu primo, que é estivador, e como meu pai é falecido, tudo, ele, o que você acha de exercer a mesma profissão que seu pai? Então, para eu poder ter um pouquinho dele todo dia perto comigo, eu falei, vou fazer e eu estou gostando bastante. Não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com mais Porto e Baixada. Como tirar os sonhos do papel? Quer um conselho? Comece com um plano. Um plano visionário, que fuja dos padrões, que vá bem da terra ao mar. Conecte tecnologia, conecte o futuro e o mundo, que una as pessoas por um futuro mais próspero e sustentável. Um plano que siga em movimento, em um vai e vem surpreendente, intenso, desafiador e cheio de realizações. Como esse sonho que começou com a gente e só continua com você.
Hoje ele está assim, com cara de terminal moderno, jeito portuário e coração brasileiro. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Diminuir custos operacionais, promover o desenvolvimento sustentável e aumentar a competitividade internacional. Com esses objetivos, a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos foi criada, a FPPA, presidida pelo deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, considerado um dos melhores parlamentares do país e o melhor da Baixada Santista pelo respeitado ranking dos políticos, também foi premiada como a 5ª frente parlamentar mais relevante do país entre 309. A atuação da FPPA em pautas relevantes fez a frente se destacar no cenário nacional. E aqui na Baixada Santista, esse trabalho pode ser visto nas obras do aeroporto do Guarujá, em cada etapa do Parque Valongo e no tão sonhado túnel Santos-Guarujá, que em breve se tornarão realidade. Aguardem, pois em 2025 virão muitas realizações. E a gente foi falar com Mauro Samarco, presidente da Associação Comercial de Santos, para entender as consequências e o desenrolar desse tarifaço do Trump. A Associação Comercial de Santos está elaborando um estudo, até em conjunto com o Instituto Brasileiro de Infraestrutura, o IBI, para entender todos os produtos, né, de que forma cada produto foi afetado, né, pelas novas tarifas que foram impostas, também para entender produtos que não estão diretamente relacionados, né, na lista de novas taxas do governo americano, mas que também já existe aí uma previsão de serem impactados. A soja é um exemplo, que o governo americano fazendo novas negociações com a China, isso certamente vai impactar no volume de soja que nós exportamos para a China. Isso traz uma grande preocupação, que o Porto de Santos é o principal canal de exportação dessa commodity, desse produto, né, para o mercado asiático, para a China. Então, o nosso trabalho agora é fazer uma análise, identificar, poder prover dados para o mercado, né, para poder auxiliar os nossos associados, né, em como se comportar para o futuro, né, para tentar mitigar esses possíveis prejuízos. Nós estamos também acompanhando, analisando esse pacote de medidas que foi anunciado agora pelo governo brasileiro. E, primeiro, a expectativa que continue as tentativas de negociação com o governo americano. É muito importante que tenha diálogo, né, que a gente saia dessa discussão política e continue trabalhando, né, para que consiga ter uma negociação adequada com os nossos parceiros comerciais. Os Estados Unidos, um dos principais parceiros que nós temos. O planejamento que foi apresentado em primeiro momento, ele parece ser ainda de pequeno porte, né? A gente precisa realmente de uma ação muito maior do que essa. A gente ainda vê um tom um pouco ainda de confronto pelo diálogo do presidente da República, que a gente acha que deve recuar um pouco e tentar, de fato, fazer uma conexão, né, fazer um telefonema para o presidente americano, mas vamos entender, então, o que isso vai poder, pelo menos em um primeiro momento, diminuir um pouco esses impactos todos, né, com a taxação do Trump. Nós fizemos o acompanhamento das medidas anunciadas pelo governo, nós entendemos que ela foi bom, mas a gente entende que o principal e mais importante hoje, forma de ajudar o setor exportador, é realmente buscar o diálogo com o governo. Nós estamos avaliando realmente quais dessas medidas irão atender o setor exportador, principalmente porque 90% do café brasileiro exportado para os Estados Unidos é na forma de café verde em grão cru. Então, é um cenário que a gente tem que avaliar se essas medidas anunciadas estão também contemplando o nosso setor. E nós temos o nosso comitê coordenador tributário que está fazendo análise da medida publicada ontem no Diário Oficial, e acreditamos que em breve teremos aí uma manifestação mais consistente se essas medidas realmente irão atender o nosso setor. O que a gente realmente tem enfatizado que o principal e mais importante hoje para o setor é insistir no diálogo, dado a importância do mercado americano para o Brasil. Olha, o Secafé já vem mantendo contatos regulares com a National Coffee Association, tem sido nosso parceiro nos Estados Unidos.
Esse contato tem sido regular porque a gente tem feito análise interna e externa sobre cenários, como que nós podemos ajudar. Temos aí no nosso radar a expectativa de estarmos indo também fazendo uma visita a Washington nas próximas semanas, porque o nosso objetivo é tentar compreender como que nós aqui do Brasil podemos ajudar para que realmente se busque aí uma solução mais equilibrada e harmônica e que não prejudique os países, né? Uma tarifação hoje de 50% para o maior fornecedor de café para os Estados Unidos certamente gera impactos econômicos lá e aqui. Então, a nossa ideia é seguir nesse diálogo, buscar realmente ver de que formas nós podemos ajudar os processadores alemães, os processadores americanos, no sentido realmente de encontrar caminhos e estratégias e governamentais, claro, para a gente poder chegar a uma breve solução. Olá, tá vendo? Grimaldi Lines, olha o tamanho desse naviozão, bonito, né? Aí eu fico pensando, por trás desses navios que vão e voltam aí por todos os oceanos, como que é o direito marítimo, hein, Zanetti? Oi, Felipe, o tema dessa semana é a medida provisória 1309, promulgada no último dia 13 de agosto pelo governo federal. Essa medida provisória, basicamente, ela visa tentar minorar os prejuízos causados pelo tarifaço de Trump. Basicamente, a medida provisória é composta por 3 estruturas básicas. Um eixo, que é o fortalecimento do setor produtivo, a tentativa de manutenção do maior número de empregos possíveis e também a diplomacia. Além disso, a medida provisória traz uma questão de crédito para os pequenos e microempresários e, por fim, a questão envolvendo a diplomacia comercial brasileira. Para atingir essa estrutura básica do eixo, da prioridade e da diplomacia, o governo instituiu algumas medidas importantes, como, primeiro, a questão do reintegra, ou seja, valores de tributos gastos por empresas exportadoras aos Estados Unidos retornarão para as micro e pequenas empresas 6% e para as outras empresas 3%. A questão do prolongamento das obrigações do drawback, que é um regime aduaneiro especial que permite a importação de mercadorias e depois a sua exportação, obviamente, aos Estados Unidos e dentro de requisitos legais estabelecidos pela medida provisória. A questão do crédito, cerca de 30 bilhões de crédito para os pequenos, médios exportadores aos Estados Unidos. E também, uma coisa que é muito importante, o aumento da compra governamental de produtos que são exportados aos Estados Unidos e que estão sendo prejudicados por esse tarifaço de Trump. Mas o que é importante é que o governo brasileiro realmente agora vem adotando uma política firme, forte e que viu que o mundo está mudando, né? A geopolítica internacional está mudando e que precisamos ter em mente que novos mercados são interessantes. O Brasil já começa uma conversa com a Índia, com o Vietnã para novos mercados e que o Brasil não seja dependente apenas de 1 ou 2 compradores de seus produtos. Eu preciso te confessar uma coisa, faz 2 anos que eu apresento o programa Porto e Baixada e o mais impressionante é que é cada matéria que eu vejo que a gente não sabe de tudo mesmo. O segmento portuário é gigante. Quer ver só? O 2º Congresso do Trabalhador Portuário promoveu em diversos painéis um debate técnico na busca de uma maior valorização do trabalhador portuário. Esse congresso tem tudo para discutir as novas práticas, as defesas do trabalhador, a proteção no trabalho, ou seja, os grandes temas do setor. Trazendo à esteira os empresários, os magistrados, os trabalhadores, para que toda a sociedade compreenda a atividade portuária, que é uma atividade glamourosa, que é a atividade dos trabalhadores portuários avulsos, tá? Então, dentro do 2º Congresso, eu trago temas importantes relacionados até à mudança de legislação que estão querendo propor, que é o projeto de lei 733. Se tratando da grandiosidade que é a operação no Cais Santista, é preciso pensar no futuro. Mas para isso é fundamental investir no presente. E algumas mudanças podem impactar diretamente na vida do trabalhador. Existe um projeto de lei que foi elaborado por uma comissão de juristas, pessoas que não entendem do dia a dia portuário, e apresentaram um texto que, no objetivo de cortar custos, mas estão cortando empregos. Os sindicatos e os trabalhadores têm que ser ouvidos.
fazem um projeto de lei e não ouvem os sindicatos, não escutam os sindicatos, só o setor patronal. Então é bem prejudicial para o desenvolvimento do próprio porto isso aí, né? O Porto de Santos possui uma infraestrutura com 16 quilômetros de cais e 25 quilômetros de canal de navegação. O desafio é crescer ainda mais para conseguir atender às futuras demandas. Continuar investindo em infraestrutura, isso não pode parar, isso tem que ser uma política de Estado, não uma política de governo, investimento em estradas, ferrovias e também na questão da melhoria do trabalhador. O Porto de Santos hoje passa por uma revisão da sua poligonal, que é do seu tamanho, né, expandindo inclusive para outras áreas, inclusive o município de São Vicente, por exemplo. Mas até que isso aconteça, você tem que fazer mais com menos, né? Então, investir em processos, novos processos, tecnologias. E outro ponto muito importante é a capacitação das pessoas. O Porto de Santos é um ponto estratégico na logística do país, que conecta os modais rodoviário, ferroviário e marítimo. E também consta na lista dos 50 maiores portos do mundo, segundo um estudo da Associação Americana de Autoridades Portuárias. Transporte eficiente tem dois nomes, é planejamento e redução de custo. Quando o planejamento público entende a demanda da carga, ela consegue reduzir o custo dessa carga colocando em ferrovias, fazendo rodovias mais eficientes para atender os produtos brasileiros, que são principalmente o agronegócio e as indústrias com os contêineres. A gente tem aí grandes operadores portuários que hoje estão substituindo a energia por combustíveis fósseis por energia elétrica. Quer dizer, é um passo grande que a gente está dando na questão da operação portuária, exatamente visualizando a sustentabilidade. O Porto e Baixada não para, então a nossa equipe preparou uma matéria sensacional e imperdível. Quer ver só? Aperta os cintos aí, para de comer o que você estava comendo e olha para a tela. Bom dia, hoje estamos aqui no Museu do Porto de Santos e nós estamos aqui na Sala das Autoridades e gostaria de apresentar a vocês o engenheiro responsável pelas obras do Porto, Guilherme Benjamin Uschenk. Nós temos aqui o quadro dele, ao lado o lançamento da pedra fundamental em outubro de 1901. Aqui nós temos um projeto que é um tetraciclo. Esse equipamento ele foi produzido para andar sobre as linhas férreas e ele foi muito utilizado pelo Guilherme Uschenk para ele verificar e fiscalizar as obras do porto. Essa sala representa Itatinga, onde foi construída uma usina hidrelétrica. Naquele quadro temos o início das obras. Esse quadro, as obras já concluídas, e através da captação dessa água, através de tubulação, temos a Casa de Pedra nesse quadro. E essa hidrelétrica foi construída pelo engenheiro responsável, Guilherme Benjamin Uschenk, engenheiro esse que não pensou só em construir o Porto de Santos, também pensou na questão de abastecimento energético. E hoje o Porto de Santos é abastecido pela energia que vem de Itatinga. A história do Museu do Porto de Santos está relacionada à iniciativa de um grupo de funcionários da empresa CDS em preservar o patrimônio dos documentos e equipamentos da antiga empresa CDS. Essa comissão de funcionários, a partir da data de 1985, até a sua abertura do museu em 1989, coletou todos esses documentos, equipamentos, de uma maneira para que esse material fosse preservado para as futuras gerações terem acesso ao início da história do trabalhador portuário e o início da história da CDS e do Porto de Santos. Dentro do acervo do Museu do Porto de Santos, a gente tem a Sala Benedito Calixto, que tem reproduções das obras de Benedito Calixto. Temos a parte de administração, que mostra os equipamentos dos engenheiros que fizeram as obras, projetaram as obras do Porto de Santos. Temos também equipamentos de movimentação de cargas na parte inferior do museu, do porão. O Museu do Porto de Santos tem acessibilidade tanto para o primeiro piso quanto para o porão também,
para que pessoas que tenham dificuldade de acessibilidade possam conhecer o nosso acervo. A gente também desenvolve o projeto chamado Memória Viva, trazendo os antigos funcionários da empresa para fazer entrevistas e encontrar suas histórias, para que se criar um acervo digital para ser visitado posteriormente pelas pessoas. Dentre os eventos culturais feitos no Museu do Porto de Santos, tivemos a apresentação da 28ª edição do FESET, tivemos uma cena cênica dentro do Museu do Porto. Também patrocinamos visitas técnicas monitoradas pelo canal para instituições de ensino, fazendo com que as pessoas tenham acesso ao canal de navegação para conhecer toda a parte operacional do porto. Essa visita técnica num contexto pedagógico, instruções sobre operações portuárias, um pouco diferente de uma visita turística. Uma particularidade do Museu do Porto é que todo o atendimento é feito por profissionais que trabalharam no Porto de Santos. Então é uma história peculiar, a equipe que foi montada para trabalhar no museu. Fim de mais um programa Porto e Baixada, eu sei que você gostou, hein? Ó, se perdeu qualquer momento do nosso programa, acesse o nosso canal do YouTube, TH+ Band, vai estar por lá. Deixa o teu comentário, adorei, ai, não gostei muito não, tudo bem, estamos aqui para isso, para melhorar. Aliás, parabéns mais uma vez para a nossa equipe, adoro cada matéria e todo mundo que participou do nosso Porto e Baixada. Eu te encontro, sabe quando? Final de semana que vem, como sempre. Tchau! Porto e Baixada, oferecimento. Praticagem de São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Ecoporto, a força que movimenta. Engext Engenharia, comissionamento industrial e inspeções. E Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar.